calor era sufocante. A selva, densa e viva, escondia mais do que árvores. Ela escondia o medo. O medo de morrer. O medo de perder tudo. Entre 1955 e 1975, um pequeno país do Sudeste Asiático se tornou o palco de uma das guerras mais brutais do século XX. Uma guerra onde o exército mais poderoso do planeta enfrentou um inimigo que ninguém podia ver. Essa é a história do Inferno Verde. A Guerra do Vietnã. Após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, antes colônia francesa, buscava independência. Ao norte, Ho Chi Minh liderava o movimento comunista. Ao sul, um governo apoiado pelos Estados Unidos se estabeleceu. O mundo vivia a Guerra Fria. Para os americanos, cada país que caísse no comunismo era uma ameaça global. O Vietnã se tornou o próximo dominó a ser derrubado. E assim começou uma guerra não declarada oficialmente, que mataria milhões. Em 1965, os Estados Unidos enviaram suas tropas em força total. 500 mil de soldados desembarcaram em um país que não conheciam. Mas o inimigo não era apenas o Vietcong. Era a selva. Era a chuva incessante, o calor insuportável e os insetos que carregavam doenças. O Vietcong conhecia cada árvore, cada trilha, cada esconderijo. Atacava de surpresa. Desaparecia na mesma hora. E os soldados americanos eram caçadores e caça ao mesmo tempo. Os Estados Unidos responderam com brutalidade. Bombas, napalm, helicópteros em constante patrulha. E o mais cruel de todos os instrumentos, o Agente Laranja. Aviões americanos sobrevoaram as densas florestas do Sudeste Asiático, despejando milhões de litros desta substância tóxica. O objetivo era claro: destruir as florestas que serviam de abrigo aos guerrilheiros do Vietcong e eliminar plantações que sustentavam o inimigo. Mas o que os militares talvez não imaginassem ou simplesmente ignoraram foi o preço humano dessa decisão. Ao cair sobre as florestas, ele transformava o verde em cinzas, matava plantações inteiras e deixava o solo infértil por décadas. Mas o efeito mais cruel não estava apenas na terra. Estava nas pessoas. Milhares de vietnamitas foram expostos àquela névoa venenosa. Crianças nasceram com deformidades severas, famílias inteiras foram destruídas por doenças incuráveis e o ambiente ficou envenenado. Até mesmo soldados americanos que participaram das operações carregam até hoje as sequelas dessa guerra química. Mais de 80 milhões de litros do Agente Laranja foram lançados sobre o Vietnã. O impacto foi tão devastador que, mesmo após meio século, a dioxina ainda está presente em partes do país, e os efeitos genéticos continuam passando de geração em geração. Soldados voltavam para casa traumatizados. Civis não tinham para onde fugir. O Vietnã se tornava uma terra sem esperança. A vida na selva era um inferno diário. Soldados presos em trincheiras, sem saber se iriam viver até amanhã. Civis escondidos em túneis, famílias desmembradas, crianças crescendo entre cadáveres e bombas. O som que aterrorizava mais do que metralhadoras era o silêncio. O silêncio que antecedia uma emboscada.
O silêncio que significava morte. A selva não era apenas cenário. Era inimiga, aliada e prisão. Em 1968, o Vietcong lançou o Ataque do Tet. Cidades inteiras atacadas simultaneamente. O choque psicológico abalou não apenas os soldados, mas a opinião pública americana. Era a prova de que nenhuma tecnologia, nenhum poder militar, poderia dominar um povo que lutava por sua terra. A moral das tropas desmoronava. As ruas dos Estados Unidos enchiam-se de protestos. Em 1973, os soldados americanos começaram a deixar o Vietnã. 2 anos depois, Saigon caiu. O Vietnã foi unificado sob o regime comunista. Mais de 3 milhões de mortos, milhões de feridos. Um país destruído. Mas a guerra não acabou com a saída dos soldados. Ela deixou cicatrizes profundas. Cicatrizes físicas, psicológicas e emocionais. Civis vivendo entre minas e escombros. Soldados tentando esquecer o horror que viram. Filhos de vítimas carregando o peso da destruição. O Vietnã nos mostra a face cruel da guerra. Não há vencedores verdadeiros. Há apenas sobreviventes e lembranças que jamais desaparecem. O que aprendemos com o Vietnã? Que o poder e a ambição não justificam a destruição de vidas. Que a guerra não é heróica, mas devastadora. Que a coragem pode vir de soldados e civis, mas o sofrimento é universal. Quando olhamos para as florestas queimadas, os corpos espalhados, os campos contaminados, não estamos apenas vendo o passado. Estamos vendo o que nunca deve se repetir. A memória dessa guerra é um alerta. O ódio e a ambição sem limites transformam o mundo em um inferno. E só lembrando, só refletindo, podemos ter esperança de não repetir os mesmos erros. O Vietnã não é apenas história, é um lembrete sombrio da fragilidade humana, da importância da empatia e da responsabilidade que todos temos de lembrar para não repetir, porque o inferno verde não deve se repetir. E as lições do passado são nossas únicas armas contra a destruição futura.